Curso Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Espero que vocês estejam bem. Hoje, eu e minha colega Amanda vamos apresentar a tarefa do módulo 2 do curso Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, o ensino e a aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Vamos lá? Agora eu vou me autodescrever. Eu sou Rosângela, estou sentada num sofá marrom que está próximo a uma parede clara, de fundo branco. Eu uso óculos, tenho o cabelo enrolado e no momento ele está preso. A minha pele é parda e acho que é isso. Vamos lá? Vamos iniciar nossa conversa pensando como a linguagem e o pensamento se conectam com o desenvolvimento humano e a aprendizagem. Não é isso, Amanda? Olá, tudo bem? O meu nome é Amanda, eu sou a parceira do curso de Educação Inclusiva, faço junto com a Rosângela, sou a parceira dela, e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa parda, de cabelos lisos, estou usando um rabo de cavalo, estou com um brinco de pérola, uma blusa preta com detalhes prata e no fundo estou sentada numa poltrona bege, uma parede branca ao lado de uma janela com algumas plantas atrás. E a importância de hoje é falar um pouco sobre a linguagem, né? A linguagem tem um papel central nesse processo. Não é só para falar, mas era para pensar, aprender, lembrar e planejar. Um exemplo simples e inclusivo é quando uma criança, ao brincar com outra, ela aprende a esperar a sua vez, né? A ouvir instruções e dizer o que ela sente. Isso tudo acontece por meio da linguagem, seja ela falada, sinalizada, escrita ou visual. A linguagem é muito importante para o desenvolvimento humano. Desde pequenos, desenvolvemos habilidades na base das relações com os outros. Logo, o relacionamento, a relação que temos com os outros é muito importante para o desenvolvimento humano. A mediação é muito importante para a construção do pensamento. Vygotsky, um teórico importante, dizia que a construção do pensamento depende muito da linguagem. Primeiro, a gente aprende a falar com os outros. Depois, a gente aprende a falar com nós mesmos. Isso é chamado de linguagem interna. Então, segundo o que a Rosângela falou, essa fala interna ela ajuda a planejar ações, a resolver problemas e estudar. Mas só que ela só se desenvolve com a mediação de ajuda de outras pessoas, de professores, de cuidadores ou colegas do mesmo ambiente, né? Um exemplo inclusivo é quando uma pessoa usa uma prancha de comunicação ou até mesmo a Libras. Ela também desenvolve com linguagem, só que de uma forma diferente, né? Por um outro caminho. E esse caminho, ele precisa ser respeitado e dentro desse processo de ensino, não é verdade? E agora, o que vem agora, Rô? Fala aí pra gente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos espontâneos e os científicos na aprendizagem. No dia a dia, nós criamos ideias sobre as coisas, aprendemos sobre as coisas com base nas experiências. Esses são os conceitos espontâneos, que chamamos conceitos espontâneos. Mas quando a gente aprende, né? Quando aprendemos na escola de forma sistematizada, com explicações, experimentos, estudos, estamos sempre desenvolvendo conceitos científicos. Um exemplo simples, por exemplo, um conceito espontâneo. A planta precisa de sol para viver. E aí, usando um conceito científico, a gente já utiliza assim. A planta realiza a fotossíntese, um processo que transforma a energia química. Agora, outro exemplo, de forma espontânea. O corpo afunda porque ele é pesado. E aí, de uma forma científica, a gente pode utilizar o corpo afunda ou ele flutua, dependendo da densidade. Então, assim, uma reflexão inclusiva é que para que todos
possam desenvolver esses conceitos científicos, o ensino ele precisa ser acessível. E acessível é com explicações claras, materiais adaptados, recursos visuais e sensoriais, como a Libras, o Braille, entre outros. E agora, Rô, me conta aí mais um pouco. E qual a relação da linguagem, do conhecimento e da inclusão escolar? A linguagem é o meio pelo qual todos acessam conhecimento científico, mas esse conhecimento ele só é democrático quando ele é entendido, quando ele é compreendido por todos. Certo, Amanda? Educação inclusiva. A educação inclusiva ela não é só facilitar, é acessar o mesmo conhecimento, mas assim, por caminhos diferentes. Isso inclui respeitar o tempo de cada pessoa e usar as múltiplas formas de ensinar. Um exemplo disso é explicar, por exemplo, o sistema solar, por meio de maquetes que sejam táteis, né? Para pessoas que são cegas, ou animações visuais, de uma linguagem simples para os alunos com deficiência intelectual, garantindo sempre o acesso real a esse saber. E como que nós podemos concluir essas ideias, Rô? Assim, percebemos que a linguagem, o pensamento e as ciências estão conectados ao nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento deve ser para todos, sem exceção. Certo, Amanda? E quando o ensino ele respeita essas diferenças e cria os meios de acesso ao saber, a aprendizagem ela acontece. E é assim que a educação inclusiva ela se torna realmente real. Então, você já parou para pensar? De que forma você aprende melhor? Que linguagem você entende melhor o mundo? Quantas linguagens existem no mundo? E como você pode fazer o outro entender melhor o mundo? Então, tudo que a Rô falou e eu também, eu gostaria que vocês contassem pra gente aí nos comentários, compartilhassem esse vídeo e continuem refletindo com a gente sobre este assunto. Um beijo, até mais! O professor deve adotar o papel de facilitador, não de provedor do conteúdo. Lev Vygotsky. O conhecimento pronto estanca o saber, e a dúvida provoca a inteligência. Lev Vygotsky. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, e não com as igualdades. Paulo Freire. Agradecemos a atenção.